Então tá, dá pra ouvir bem aí? Então vamos abrir essa mesa bem informal, nesse mini auditório, Maternidade e Ciência. A gente queria muito dizer, abrindo essa mesa, que ela foi uma ideia, uma inquietação, principalmente de uma colega nossa, Cecília Severo, que estava grávida durante as tratativas do seminário, que infelizmente ela não pôde estar conosco, porque ela teve bebê, Tamara, então ela está de licença, mas que foi principalmente uma ideia dela, né? E, claro, vamos esquecer a Marieta, que levantar a Vana pra gente, a doutoranda também. Então eu vou apenas citar o nome, né, das professoras, já que ninguém quer o currículo, já estamos informal. Vamos começar, eu acho, com a professora Paula Pinhal de Carlos, depois a professora Fernanda, vou tentar, não consigo, Stanislas, isso, e a professora Luciana de Mello. Subir também é muito difícil. A gente pode discutir depois, porque a maternidade ficou esse mini auditório também. Algo a se considerar. Eu pulo pra isso. Ou que eu vou passar? Pode ser? Alcancei. Não, vamos tentar, né? Se não é. Vai. Tirar da frente. Bom, gente, então, boa noite a todas e todos. Eu queria primeiramente agradecer a organização do evento pelo convite e parabenizar também pela realização dessa mesa, né, de uma mesa com essa temática. E é um prazer também estar aqui num seminário discente, né, que é um espaço também tão importante, né, de discussões aqui, de alunas e alunos aqui no PPG de Sociologia. E acho muito interessante também que essa mesa tenha vindo, né, a partir de uma demanda de discentes, né, e sabendo dessas especificidades que a Bruna mencionou, então mais ainda. O meu nome é Paula Pinhal de Carlos, então eu sou professora do PPG em Direito do UniLaSalle, que é uma universidade comunitária, né, que fica localizada aqui em Canoas, região metropolitana do Rio Grande do Sul, e eu lidero atualmente o grupo de pesquisa do CNPq, Efetividade dos Direitos e Poder Judiciário. Bom, aqui, saída. Eu tentei preparar uma apresentação um pouco diferente, tá? Enfim, porque daquilo que comumente a gente faz também num evento. Eu tive agora, recentemente, passei os 2 últimos dias num seminário sobre parentalidades lá na UERJ, e em algumas mesas, principalmente sobre homo e transparentalidades, né, se trazia alguns depoimentos pessoais, né, e acho que não tem como a gente falar de maternidade, né, e também é muito difícil, né, se falar de, enfim, pensar estudos de gênero, né, sem pensar também, né, essas questões relacionadas às nossas subjetividades. Então, o que eu pretendo colocar inicialmente para vocês é como que essa questão, essas discussões, essas reflexões, né, também acadêmicas sobre maternidade entram na minha vida. Né? Então, trouxe alguns dados do meu currículo, né, mas talvez também não fosse necessário, né, falar disso. Eu sou graduada e sou mestre em Direito pela Unicinos, depois eu fiz meu doutorado em Ciências Humanas na UFSC, né, com um período de sanduíche no Instituto Nacional de Estudos Demográficos lá em Paris, depois fiz um pós-doutorado na Universidade de Toulouse, e não é ordem de importância, é ordem de cronológica. Né? E aí também, depois a Fernanda vai falar mais sobre isso, né? Porque isso também consta no meu Lattes, depois ela vai, né, mencionar porque sou mãe da Mariana, de 2 anos e 7 meses, que está ali no canto. Né? Naquela foto ali da esquerda, vocês podem ver a maioria dos componentes do meu grupo de pesquisa, na última defesa da minha mestranda, que é a Ana Carolina, aquela de terninho ali, que está mais no meio. Né, bolsistas de iniciação científica, mestrandos também. E aqui, né, essa última foto, que é desse seminário que eu estava agora na segunda e terça-feira, com pesquisadoras e pesquisadores franceses e brasileiros lá na UERJ, esse seminário sobre parentalidades, que, como eu estava comentando até com as gurias, foi a primeira vez em que eu saí, desde que, né, a menina tem 2 anos e 7 meses, foi a primeira vez que eu saí, fiquei 3 dias fora de casa, né, sem ela, eu já tinha ido para eventos, mas com ela, né, com mais gente da rede de apoio, mas a primeira vez que eu saí, né, para ficar 3 dias fora de casa, e só fui também porque
vinha, né? Esse daqui, que é o Jérôme Cordulier, que até já veio aqui na URGS, que é meu supervisor de pós-doutorado, que veio da França, mas outros franceses. Eu disse, bom, eu não posso perder essa oportunidade, então esse é um momento para eu me encorajar também para, né, voltar e participar de eventos assim, mais distantes. Bom, como que, né, dentro dessa minha trajetória, então, né, eu passei a me aproximar mais das questões de maternidade, né? Eu iniciei e comecei a trabalhar com pesquisa na iniciação científica. Eu tinha uma orientadora chamada Maria Cláudia Crespo Brauner, que hoje é professora e coordenadora do PPG de Direito da FURG, que tinha um projeto sobre direitos sexuais e reprodutivos. Um tema que era absolutamente marginal no direito, segue sendo, né, mas as questões de gênero e sexualidade, elas estão mais em voga, né, embora sigam sendo marginais. E ali a gente já analisava questões relacionadas ao planejamento familiar, ao direito, né, ao planejamento familiar, aborto, tecnologias reprodutivas, né, concepção, contracepção, etc. Né. No meu mestrado, eu fiz uma aproximação um pouco maior das questões de maternidade quando eu estudei o aborto por graves e anomalias fetais. Então, isso foi anteriormente àquela decisão da STF que trata de aborto de anencéfalos, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E então eu fiz uma análise de decisões judiciais, né, que as pessoas, as mulheres, ou, né, tinha vários casos de casais também, solicitavam interrupção da gestação no judiciário por conta de graves anomalias fetais. Né. E a partir daí que então eu entrei mais a fundo então, nesses estudos de maternidade, nessa questão de se pensar a maternidade, como gênero, né, como construção social, para poder analisar então os estereótipos acerca das gestantes que apareciam nessas decisões judiciais, né, que solicitavam a interrupção da gestação. No meu primeiro projeto de pesquisa, assim que eu ingressei no Nila Salle, em 2012, né, ele versou sobre adoção por homossexuais, então nesse sentido, né, a gente fez um mapeamento das decisões judiciais de todo o país, que envolviam pessoas ou casais, né, que se declaravam homossexuais, né, casais de pessoas do mesmo sexo que faziam a solicitação conjunta, ou pessoas, né, indivíduos que se declaravam homossexuais e faziam essa solicitação, faziam esse pedido de adoção. Então, né, nesse sentido, tratando também de questões de parentalidade. E no pós-doutorado, eu passei a trabalhar com a gestação de substituição, que é o tema também, né, da dissertação da Bruna, né, que foi minha orientanda de mestrado, né, que é comumente conhecida como barriga de aluguel. Isso, se vocês são colegas dela, ela já deve ter explicado várias coisas para vocês. Depois disso, né, saiu no ano passado, né, Bruna, a gente publicou conjuntamente, eu, a Bruna e a Fernanda Medeiros, que era na época professora do PPG em Direito do Nila Salle, o livro Mãe de Pet, né, em que a mim cabia também tratar mais das questões, né, relacionadas às maternidades, né, e a Bruna tratou muito das questões metodológicas, e a Fernanda, que é especialista em direitos dos animais, né, para pensar mais essas questões relacionadas às famílias multiespécies. Mas então, né, passei a pensar também, né, em como se poderia ser possível aplicar, né, enfim, todas essas teorias sobre maternidade, né, também a essa concepção das mães de pets, a gente poderia chamar dessa maneira. Né. Ali saiu errado, desculpa. Então, né, os meus estudos, né, têm girado em torno dessas temáticas de conjugalidades, parentalidade, né, e até mais recentemente um foco maior na maternidade. Isso já acontecia. Né. E aí, em 2016, eu engravidei, aos 35 anos de idade. Em 2017 nasceu a Mariana, ali no meio, né? E todo esse processo também, né, ele foi vivido, né, me constituindo, né, como uma pesquisadora dos estudos de gênero e sexualidade, também a partir desse lugar. Né? Então, pensar, né, o que era a maternidade, que tipo de mãe eu queria ser, o parto, que tipo de parto eu queria, que tipo de profissional eu ia buscar, questões relacionadas à violência obstétrica, o que eu considerava, né, enfim, para além das próprias questões jurídicas, a amamentação, a conciliação entre maternidade e vida profissional, questões relacionadas à divisão sexual do trabalho, que depois se tornaram muito mais fortes, né, quando a gente tem, de fato, né, o filho para criar. Né, e, obviamente, isso é um divisor de águas, né, na minha vida foi um divisor de águas muito significativo. Né. Ali vocês veem na foto da esquerda, ela foi tirada em Toulouse, quando eu fui em 2016, no final de 2016 eu fui para fazer o pós-doutorado, eu sou professora de universidade privada, então eu fiquei meus meses de férias lá, então não tinha bolsa e tal. E aí eu fui chamada em outubro de 2016 para dar uma palestra lá em Paris, um evento sobre gestação de substituição, né, e, enfim, tudo, né, foi a primeira vez que eu fui chamada para dar uma palestra em Paris, né, e aí essa foto foi tirada lá num carrossel em Toulouse, né, a gente pensando, bom, né, um dia de repente vamos trazer a Mariana aqui para poder andar nesse carrossel, quando voltar a Toulouse, para concluir várias coisas, né, pendentes
do pós-doutorado, né? Mas claro que esse evento, né, do nascimento da minha filha, ele gera uma série de repercussões, né, que são repercussões não só para a minha vida pessoal, mas que afetam, obviamente, também as nossas carreiras, né? E depois a Fernanda vai trazer vários dados também para se pensar isso, né? Aqui é uma foto durante a minha licença maternidade, tinha outras que eu até pensei em trazer, mas eu pensei que vocês iam estar gravando, né? E são aquelas não que exponham muito, mas né, que a gente está completamente assim, desgrenhada, né? Enfim, uma tira do sutiã assim para fora, né? Porque é um pouco dessa maneira que a gente acaba ficando, né? E a gente que é profissional, e que eles correm de um lado para o outro, e faz 500 mil coisas ao mesmo tempo, e faz um super investimento na carreira, né? Também se vê nesse momento, e muitas vezes, né, para muitos também quer estar nesse momento, né, completamente dissociada desse mundo durante esse período em que, né, a gente tem direito, né, a ficar em casa. E aí quando eu retornei ao trabalho, né, eu tive só 4 meses de licença, porque eu sou professora de uma instituição privada, depois a gente vai falar um pouco das questões de direito também, né, enfim, por que ter apenas 4 meses de licença. A primeira questão que eu precisei me colocar foi a questão do lugar para amamentar. Para mim, a amamentação é uma coisa muito importante, felizmente ela deu certo, né? A minha filha nasceu com baixo peso, então também a coisa de conseguir amamentar e seguir isso era bastante relevante. E quando eu voltei, né, a primeira coisa que eu pensei, bom, eu preciso ter um lugar, né, desculpa, eu escrevi amamentar, mas não é, eu nunca amamentei lá, um lugar para tirar o leite, para armazenar o leite, no período que eu estivesse lá no aniversário. No meu primeiro dia de retorno, né, eu me lembrava, e eu depois me senti culpada porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. A secretária do nosso PPG, ela tinha tido um filho, sei lá, acho que tinha 6 meses quando eu voltei ao trabalho, né? Eu nunca tinha pensado, ainda que eu estudasse questões de gênero e tal, eu nunca tinha pensado, nossa, mas onde será que ela tira o leite? Será que, né, esse direito é assegurado a ela, né? Porque eu sabia que não tinha um lugar específico lá, como algumas poucas empresas têm, né, salas exclusivas para armazenamento do leite, para tirar o leite. Quando eu voltei, até foi a ela que eu interpelei, perguntando, como é que tu faz, né, e para ver como é que eu ia me organizar, e ela disse, olha, prof, não tem, né, às vezes eu tiro um banheiro, às vezes a professora, que é a diretora de pesquisa, ela permite que eu use uma sala lá no fundo, quando os professores não estão lá, né, porque senão eles iam se constranger, né, fiquei pensando, nossa, eles é que vão se constranger, né, ela que talvez estivesse constrangida, né, de ter gente passando. E aí, nesse meu primeiro dia de retorno, né, eu tinha uma maquininha elétrica, então eu também tinha que ter uma tomada, né, o que era maravilhoso, mas tornava também isso um pouco mais complexo. E aí eu me vi, né, tendo que recorrer a um banheiro, tinha que ter um banheiro, eu não queria me expor, então eu também queria um banheiro que fosse individual, né, que não tivesse um monte de gente. Tinha banheiros de deficientes, né, porque a universidade privada tem isso também, né, elas são bastante acessíveis, e a Unilassalle é também muito acessível nesse sentido. Então eu fui para um banheiro de deficiente que tinha na biblioteca, que é uma biblioteca nova, então tem tomadas no banheiro, né, e tive que tirar o meu leite acocado no chão para descartar ele na pia, né. E claro que essa situação me deixou muito triste, né, porque eu estava voltando ao trabalho, ninguém me perguntava, ou poucos me perguntavam exatamente, mas e como que tá tua filha? Tudo uma coisa mais, sabe, oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que tu tá? Tudo bem. Já tá de volta, né? As mulheres perguntavam um pouco mais sobre essa minha experiência e compartilhavam algumas coisas das suas experiências. Os homens, em geral, tu já tá de volta? E já me chamavam para reuniões. Olha só, Paula, tem um projeto aqui, esse aqui eu vou te inserir, ó. Tem um projeto sobre violência de gênero, a gente tá fazendo um convênio, blá, blá, blá. E com várias coisas, assim, que eu pensava, meu Deus, mas calma aí, eu tô voltando, eu nem queria estar aqui. Eu nem queria estar aqui agora, eu queria ficar 6 meses em casa, mas eu não posso, né? Então, nesse momento em que eu tive essa questão, né, de, nesse dia, ter que tirar o meu leite lá, cocado no banheiro, para descartar na pia, né, e me senti muito mal com essa situação, eu vi que, de fato, né, esse lugar, que talvez fosse apenas uma das grandes dificuldades que eu ia enfrentar, né, nesse retorno ao trabalho, nessa conciliação entre a maternidade e a minha carreira. Depois, por conta também de ser uma professora de direito e que trabalha com estudos de gênero, eu disse, não, eu tenho que ter um lugar para amamentar, né? Então, com alguns cuidados, né? Porque a universidade privada é diferente, né? Então, a gente não pode também ser tão empoderada assim. Então, eu disse, seria muito bom se eu tivesse um lugar. E aí, consegui uma sala, um lugar para tirar o leite, consegui uma sala que era de vidro assim, são vários gabinetes aquário que a gente tem, né? E aí, eles eram fechados por banners de iniciação científica, com algumas frestas, que davam, né, para uma sala de um colega meu, que felizmente nesses horários em que eu ia fazer isso, ele nunca estava lá, porque senão, se ele quisesse, ele me veria, né. A porta não fechava, ela tinha um defeito, mas botaram uma poltrona bem confortável, tinha uma tomada, né,
né? E aí eu tinha que colocar a poltrona segurando a porta, de costas, para pensar, né, que eu também não queria que se o meu colega entrasse que ele me visse, tirando o leite, e depois eu armazenava o leite numa geladeira, num frigobar que era dos funcionários. O que também não me deixava muito confortável, né? Depois eu botava numa sacolinha, porque eu também ficava pensando, eu não sei se eu ia gostar, né, de ter o meu lanche junto do leite, né, enfim, né, de uma funcionária aqui, né? Então não tinha esse espaço, e isso só foi pensado a partir do momento em que eu e uma outra professora voltamos, né? Esse espaço que já tinha tido várias funcionárias ali, que tinham tido filhos e que estavam nessa mesma condição, que tinham que ficar 8 horas seguidas lá, que é algo diferente, né, da nossa condição de professora e pesquisadora, mas que não tiveram essa mesma resposta, né, positiva. E aí, claro, me vi, né, diante de alguns novos desafios, né, um deles a questão da queda da produção, né, que felizmente depois de conhecer o trabalho da Fernanda, a gente vê que a gente não está sozinho, né, então como produzir quando a gente tem uma criança pequena em casa, a gente que às vezes, né, trabalha muito em casa, parte do nosso trabalho é em casa, ou a gente vai fazer uma biblioteca, enfim, mas que a gente também passa muitas vezes a ficar mais em casa para poder cuidar dos filhos e também fazer algumas das nossas tarefas. Essa redução de viagens, né, que são bastante importantes, participar dos congressos, né, recusar convites, né, para palestras, né, e inclusive, né, como, né, me tornando parte de uma das estatísticas, né, despedida em um dos empregos que eu tinha. Então, eu tinha no momento 2 empregos, né, eu tenho um emprego de 40 horas no La Salle, lá pelo PPG, tinha um outro emprego como professora horista, e no semestre seguinte, né, eu voltei em junho. Aquele semestre eu trabalhei que eu ainda estava dentro do período de estabilidade, a gente já vai ver depois, né, essa questão também. E aí, no final do ano, uma leva assim, de vários professores, né, nada foi alegado em relação à questão da maternidade, mas eu também engrossei essas expectativas, né, essas estatísticas, desculpa, de despedidas, né, de mulheres despedidas após o retorno da licença maternidade. E aí isso me fez, né, pensar, né, refletir diferentemente, né, a partir dessa minha experiência da maternidade, né. Durante a licença, eu já tinha ouvido falar, eu tinha respondido a pesquisa, né, e aí eu tive a oportunidade de assistir online algumas palestras do Parenting Science, né. Até eu estava pensando agora, não sei se foi essa a proposta, depois você tanto diz, né, de fazer online para que as mulheres pudessem assistir, ou se era uma coisa já dessas novas tecnologias que agora a gente tem, né, isso é algo bastante frequente de gravar as palestras, né. No início desse ano, no La Salle foram inauguradas salas de amamentar e fraldários, voltadas para estudantes, né? Foi uma proposta, mas que eu acho que foi um avanço bastante significativo e agora é algo que, inclusive, né, a gente está querendo pesquisar para ver se de fato isso atende a algumas demandas, né, dessas mães. É interessante frisar que lá no La Salle, essas salas de amamentar com os fraldários, eles não ficam dentro do banheiro feminino. Eles fizeram o seguinte, tinha banheiro feminino e masculino de deficientes. Em 2 andares, né, de um prédio, eles transformaram o banheiro de deficientes em, né, unissex, e aí naqueles andares, então em outros tem também, né, mas naqueles andares aquela sala foi, aquele banheiro separado, ele foi transformado em sala de amamentar e fraldários, né, justamente com a ideia de que os homens também poderiam utilizar, né, que eles também poderiam trocar as fraldas dos filhos, né. Depois disso, né, e após esse momento de inauguração no La Salle dessas salas especiais, eu ouvi na sala dos professores um colega meu, professor de Direito, que veio me perguntar, Paulo, tu que é do feminismo, tu que é do gênero, né? Olha só, eu tenho uma aluna na minha sala que ela leva o bebê, né? E aí, eu disse, tá, e aí? Ele disse, e aí atrapalha muito a aula. Daí eu queria saber o que eu posso fazer. Aí eu disse, olha, tu não pode fazer nada. Eu disse, como assim não posso fazer nada? Eu disse, não, tu tem que ter muito cuidado, né? Porque senão, dependendo do que tu falar, tu tem que ter muito jeito. Mas o que está acontecendo? Eu disse, não, a criança fica chorando e os alunos estão reclamando. E nas universidades privadas, muitas vezes a gente tem aquelas reclamações por escrito, inclusive anônimas, né? Que chegam e que a gente tem medo, porque isso pode gerar demissões. Eu disse, mas eles já reclamaram? Não, mas vão reclamar. Aí eu disse, quem sabe tu fala com a aluna, né? Eu disse, olha, pensa bem, né? A universidade está num momento em que ela está apoiando e criando iniciativas para apoiar que as mulheres tragam seus filhos, para dizer que é um espaço de acolhida. Então, neste momento, eu disse, na minha opinião, nunca tu poderia fazer, mas neste momento não é nem interessante para ti, enquanto funcionário, né, dessa casa, que tu tem uma atitude como essa, conversa com ela, né? Até uma outra colega disse, como é que é o nome dela? Ele não sabia, né? Pergunta o nome do bebê, né? E eu até perguntei para ele, disse, bom, mas por que ela tem que vir com a criança? Ela não tem rede de apoio, ela tem marido, ela tem um companheiro? Ele disse, ela tem, mas ele trabalha até as 8 da noite. Eu disse, mas por que às 8 da noite ele não veio
a criança, então, se a aula começa às 7, ela fica 1 hora e depois o cara vem, pega e leva para casa, né? Porque é óbvio que a aula vai até as 10 da noite, óbvio que não é o lugar ideal para a criança ficar, nem o horário, né? E a partir dessa colega, então, eu passei a pensar, né, que era necessário também, né, pensar em projetos em relação a isso, e a necessidade também de que se faça também, né, capacitações ou sensibilizações dos profissionais que atuam, né, porque apenas os espaços, obviamente, eles não vão bastar, né? Então, a partir daí, né, passei a tentar desenvolver projetos e estou orientando uma dissertação sobre a questão das estudantes, né, das mães universitárias, né, no período de graduação, em que a gente pretende fazer a pesquisa, inclusive lá no Inlassaio, para ver, né, a eficácia, então, dessas salas e a questão dos regimes de exercícios domiciliares, como eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, né, me colocando aqui como professora de Direito, né, então, proponho para vocês que a gente faça, né, uma divisão, né, desses direitos relacionados à maternidade, quais são os direitos que as mães possuem, a partir desses 3 momentos da vida acadêmica, né, a graduação, a pós-graduação, estrito sensu, né, e também para docentes e pesquisadores, né. Então, a gente tem a Lei 6.205, que é lá de 1975, que prevê o que se chama de regime de exercícios domiciliares, né. É uma lei que ela foi criada não para a questão da gestação, ela foi criada para regime de exercícios domiciliares para doenças, né, e aí tem, enfim, algumas doenças que podem, em que seria necessário, né, que a pessoa não pudesse frequentar as aulas. É possível, então, fazer o requerimento a partir do 8º mês de gestação, mas apenas por 3 meses. Então, a mulher pode até esperar até o momento do parto, mas ela não tem os 4 meses, né, que é aquilo que, em geral, se tem como uma licença maternidade para trabalhadoras. Esse período ele pode ser estendido mediante atestado médico, né, mas isso tem que ser aceito pelas instituições, né, porque não tem, enfim, né, uma obrigatoriedade, né, dessa extensão, e é garantido na lei que a estudante tenha direito à prestação dos exames finais. Então, né, isso deveria ser feito depois que ela retorna desse período de exercícios domiciliares, né, entendendo que ela não poderia estar presente neste momento, né. Então, se o semestre terminou agora, bom, ela vai fazer depois que ela retornar desse período. Né? Quais são os problemas dessa garantia, né, desse direito, então, de exercícios domiciliares para estudantes na graduação? Em primeiro lugar, a gente não tem um maior detalhamento sobre a efetivação desse regime de exercícios domiciliares. Então, a lei ela é bastante genérica, né, mas, enfim, tá, o que pode ser feito dentro desses exercícios domiciliares? É de 75, hoje até a gente tem o EAD, né, que te traz várias possibilidades. Nós, por exemplo, a Fernanda, que é da biologia, né, eu sou do direito também, então é bastante semelhante à sociologia nesse sentido, mas para a biologia, para outras áreas, né, talvez aquele exercício, que se pensa como avaliação, vai ter que ser muito mais adaptado do que é, no nosso caso, das ciências humanas e sociais. Né. Muitas instituições não possuem normas internas para regulamentar isso, ou apenas reproduzem o que diz na lei. É o caso, por exemplo, do Inlassaio. É um Ctrl+C, Ctrl+V e várias outras instituições daquilo que diz na lei, então não tem nada sobre como de fato operacionalizar esse direito. Né? Então, o que acaba acontecendo na prática? Quem vai decidir como fazer, né, como efetivar esse direito ao regime de exercícios domiciliares é a coordenação dos cursos, né, que vai autorizar. Então, não tem nem, bom, mas quem que tem que autorizar? É o professor, é a coordenação, né, e docentes das disciplinas cursadas. Então, o que às vezes vai envolver a necessidade de uma negociação com cada um dos docentes, cada um dos professores e das professoras, né, com quem a estudante está matriculada. Isso vai trazer vários impactos no ensino superior, né? Então, as dificuldades que às vezes podem ser impostas por docentes que não são muito compreensivos com a situação. Então, bom, eu vou fazer algo bastante difícil, né? E, enfim, se quiser, né, ela que dê conta. Ou também, né, atividades que muitas vezes são apenas para cumprir tabela, passando a mão também na cabeça. Essa situação não vai fazer nada mesmo, então vou fazer uma coisa bem fácil, enfim, vou dar a nota meio que de graça, né? Mas também sem ter maiores cuidados com o aprendizado, né? Então, também isso traz prejuízos também para essa estudante. Né? Existe um incentivo explícito que é dado por algumas coordenações de curso, inclusive de docentes, né, para o trancamento da matrícula. Isso, né, já ouvi até em reuniões de algumas instituições, né, de instituições das quais eu fiz parte. É o que a gente sempre aconselha, tu não vai dar conta, tranca, né? Mas às vezes elas não nos ouvem, tá? Daí vai para o regime de exercícios domiciliares, né? E os impactos, né? Então, muitas vezes o trancamento, seja por esse incentivo inicial, ou mesmo que ele não exista por conta dessas outras dificuldades, e até a evasão dos cursos. Né?
A gente encontrou, né, existem, né, algumas situações presentes, inclusive naquele site Reclame Aqui, voltados obviamente a universidades privadas, né, com, enfim, tratando de perseguição de professores, tratando de empecilhos que são criados pelas coordenações, né. E tem um outro ponto, né, que é a questão que esse direito é concedido apenas às mulheres. Então, né, não existe nada nessa legislação que trate da graduação que seja relacionado aos homens, né. Quais são os problemas que a gente pode pensar, né, que decorrem, então, enfim, o que seria necessário, né, para que se pudesse também ter uma maior efetivação desse direito à educação, pensando nesse âmbito da graduação, né? A própria questão de creches públicas, obviamente, que isso vai afetar em todos os níveis, né? O alto custo, né, das creches privadas, né, das escolas de educação infantil privadas, né, então vão fazer com que, né, as mulheres precisem desse apoio para também poder estudar, né. A ausência, né, de serviços de cuidado, de recreação nas universidades, né, então a gente tem, né, algumas universidades que já têm se organizado, isso tem sido cada vez mais forte, os coletivos de mães, né, mas por iniciativas das próprias mulheres, que vão tentar dar conta desses cuidados com os filhos para que as mulheres possam estudar, possam retornar à universidade. A própria questão da permissão de frequentar as aulas com os filhos, então tem alguns casos que até saem na mídia, né, de expulsão, enfim, gerando até, às vezes, né, processos administrativos, né, e existem, inclusive, instituições que proíbem a circulação de não alunos, né, principalmente instituições privadas. Inclusive com essa ideia de que, bom, mas a gente tem seguros que cobrem, né, os estudantes, isso está implícito, está dentro do contrato, então se tem não alunos circulando aqui, se acontece alguma coisa com essa criança, o que a gente faz? Ela não está coberta com seguro e várias outras justificativas, né, de que isso poderia atrapalhar. Então, mesmo dentro de regras internas, às vezes, nem a circulação seria permitida. A necessidade de adequações dos espaços, então trocadores, né, até, né, fazer uma pesquisa, eu nem tinha me dado conta disso, mas a própria questão de cadeiras de alimentação, né, que tem que ter nos restaurantes universitários, por exemplo, né, escrevi amamentação, desculpa, alimentação, né, espaços para amamentação, cozinha, onde tu possa armazenar o leite materno, até, né, micro-ondas onde tu possa esquentar a comida, porque se a criança está contigo, né, ela precisa comer, se está num determinado momento, está em papinha, coisa assim, bom, tu vai precisar esquentar aquela comida, guardar, armazenar, né? E também, obviamente, a sensibilização e capacitação de profissionais da educação para lidar com essa inserção das mulheres, mães como estudantes, né? Porque apenas os regramentos, obviamente, eles não vão dar conta de todas essas demandas, né? Para estudantes de PPGs, que é a situação, né, em que provavelmente todos e todas vocês se encontram, né? A gente tem essa lei que é recente, a 13.536 de 2017, que vai permitir, então, essa prorrogação de bolsas de estudo, né, desde que a bolsa de estudo tenha pelo menos 12 meses. Né? Ela vai abarcar, então, casos de parto ou adoção, que também já é um avanço, né, então, tratando também de questões de adoção, porque na graduação a gente não tem essa cobertura, né, apenas para casos de parto, durante a vigência da bolsa. Ela não pode ser concedida a mais de um bolsista, então essa legislação ela tem também a dúvida nesse sentido de abarcar casais ou abarcar só mulheres. Né? Por quê? Digamos uma hipótese, né, de um casal hétero ou um casal homossexual de mulheres, ou mesmo de homens, né, poderia ser também por adoção. Se tem dois que são bolsistas, né, então isso a legislação já prevê. Bom, é só uma pessoa que vai poder fazer uso desse direito e o outro não, a não ser em caso de falecimento da mãe, né, e que aí o outro, sendo bolsista, ele poderia ficar com tempo remanescente, né, para poder estender a bolsa. Né. Então existe uma brecha ali, essa legislação ela é explícita quando ela trata do parto, né? Mas no caso de adoção, né, existe essa brecha no sentido de poder ser solicitada por homens, né, embora, né, isso a gente também não tem pesquisa ainda, seria interessante verificar, né, se isso tem sido feito, né, mas analisando a letra da lei, né, isso deixa esse espaço para se pensar que nos casos de adoção, pelo menos, né, isso poderia ser solicitado por homens. E aí, o que é previsto na própria lei como a burocracia necessária para fazer com que esse direito se efetivasse? Né? A comunicação formal à agência de fomento, mais a confirmação da coordenação do curso, do parto ou da adoção, mais a especificação das datas de início e término do período de prorrogação e mais a comprovação da gestação, do nascimento ou da adoção. Tá? Então, isso é o que é solicitado, né? Porque depois, talvez a Fernanda fale disso também, tem casos em que são solicitadas mais coisas, né? Mas não é o que está previsto aqui na lei. Quais são os problemas, né, enfrentados aqui por estudantes de pós-graduação? Essa lei, ela trata apenas de alunas bolsistas. Né? Então, tá, e quem não tem bolsa? Quem não tem bolsa, em princípio, estaria abarcado por essa lei do regime de exercícios domiciliares, porque essa lei ela seria para qualquer âmbito. Né?
Mas na prática, isso não tem, a lei do regime de exercício domiciliar não tem sido utilizada por pós-graduandas que não são bolsistas, né? Então, às vezes parece que só as bolsistas têm direito à prorrogação da bolsa, né? Para as bolsistas, né, essas dificuldades na implementação da prorrogação, né? Então, muitas vezes, eu não sei como fazer, né? E aí pede a assinatura de um, outro, e aí vai se passando o tempo, e aí isso vai fazendo com que muitas vezes isso nem consiga ser efetivado. O respeito ao período de licença por parte de orientadoras e orientadores, né? Porque prorroga 4 meses e, né, o correto seria, assim como seria numa licença, né, para trabalhadoras, nenhum e-mail, na verdade, né, poderia receber, né? A não ser, e aí, como está o bebê? Como tu tá, né? Tá dando tudo certo, nem mais nada relacionado ao trabalho, porque é uma prorrogação, né, em um período de suspensão, né? E também dificuldades relacionadas ao andamento de algumas pesquisas, né, que não poderiam parar por 4 meses, né? Isso também, né, foi algo que me dei conta a partir do trabalho lá e do último seminário do Parenting Science que eu assisti, né? Porque pra gente que é de ciências humanas e sociais, tá, né? A pesquisa para, tá, tu volta, enfim, vai levar mais tempo, mas para quem trabalha, por exemplo, em laboratório, né, isso vai trazer outros complicadores, né, com outras possibilidades de propostas também, porque às vezes não dá para parar 4 meses, senão tu não vai ter os resultados e às vezes vai perder tudo o que tu fez até aquele momento, né. No que se refere às docentes, né, então, nas universidades comunitárias e privadas, né, a gente tem, pela legislação, Constituição Federal, SLT, uma licença maternidade de 120 dias, sendo que 180 dias são apenas para funcionários de empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. Né. Aqui no Rio Grande do Sul, nenhuma das universidades faz parte desse programa. Tá? A gente não tem ainda um mapeamento, né, do país. Estabilidade da gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Né? E as universidades comunitárias e privadas geralmente possuem férias coletivas. Então, nesse caso, a gente não consegue juntar férias e licença, que é algo que é bastante comum, né? Seja por funcionários de empresas privadas, ou seja, né, mesmo por servidoras públicas. Nas universidades públicas se tem esse direito aos 180 dias, né? E é possível, mediante autorização, também juntar esse período com as férias, né? O que permitiria a essa mulher ficar 7 meses dedicada aos cuidados com os filhos. Os problemas, né, que a gente tem quando se refere a docentes, né? Um tempo restrito de licença, sobretudo nas comunitárias e nas privadas, e principalmente se a gente levar em consideração as recomendações da ANS, né, de amamentação exclusiva até o 6º mês. Então a gente tem uma licença de 4 meses, né, que na prática, se não é obrigatório para todas as empresas ter licença de 6 meses, obviamente, né, isso vai gerar um custo e as empresas não vão querer arcar com isso. Né. A ausência, né, desses locais para amamentar, para tirar e armazenar o leite, o aumento do número de despedidas de professoras de universidades comunitárias e privadas também como algo que é uma dificuldade nesse caso. E por fim, né, pensando nas pesquisadoras, né, então a gente tem para bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq 1 ano adicional, né, nessa bolsa por conta, né, de parto. E em vários editais isso tem sido cada vez mais comum, felizmente, né, uma avaliação de um tempo maior para mulheres que deram à luz ou adotaram crianças. No último edital de pesquisadora gaúcha da FAPERGS, se não me engano foi o primeiro aqui da FAPERGS, inclusive, né, esse foi um dos critérios, né, geralmente é de 1 ano, nesse caso foi, mas alguma prorrogação. E quais são os problemas que se enfrenta, né, quando se fala de pesquisadoras? Os índices de produtividade, né, essa queda nos índices de produtividade, que vão gerar também descredenciamento de programas de pós-graduação, dificuldades para ganhar editais de agências de fomento, né, talvez a Fernanda vai falar um pouco mais disso, despedidas de universidades, quando se trata de universidades privadas e comunitárias, né. Essas maiores dificuldades nas idas a eventos, então falta de espaços de acolhimento para crianças, isso felizmente também tem sido algo que nessa difusão cada vez mais a gente tem visto, né. Semana passada eu recebi um e-mail de uma prima distante minha que está organizando um evento da comunicação na Unicinos e ela disse, Paulo, eu vejo as tuas postagens, como é que a gente faz isso? Aí até disse, olha lá no site para ver qual foi a empresa que o Parenting Science contratou, e aí, como é que eu faço, como é que eu cobro, né, e querendo, ela disse, eu não sou mãe, eu não tenho muito contato com crianças, mas como que eu faço isso? Então, querendo também aderir a essa iniciativa, né. O horário de alguns eventos, né, às vezes até com palestras que vão até de noite, enfim, que isso também vai dificultar quem participa com criança, né, pensando na participação mesmo, né, porque às vezes tu até pode ir, mas, né, tu não vai também conseguir aproveitar, provavelmente, né, como se tu estivesse sem a criança. E um custo maior quando se leva uma criança, né, porque, enfim, se demanda passagem, se demanda hospedagem, se demanda alimentação, né, fora que geralmente também os eventos vão cobrar uma taxa extra ainda que tenha esse serviço de recreação para que tu deixe a criança.
E a realização de atividades de internacionalização, né, em que isso se multiplica algumas vezes, né? Então o custo ainda é muito maior, né, as distâncias são maiores, e isso também vai ficar para trás. E a internacionalização, vocês, né, devem saber, estão aqui no programa Nota 7, então, né, as metas são altíssimas, né, é uma das formas de avaliação da nossa produção, né, é uma das coisas muito consideradas pela CAPES é a questão da internacionalização também. Né? E eu proponho só algumas reflexões, né, eu não quis estar tratando de questões teóricas, assim, porque, né, eu também não sou da sociologia e eu sabia que a Luciana provavelmente trataria disso, mas algumas reflexões para a gente fazer e pensar depois também para o debate final. Né? Então, se, né, principalmente a partir ali do advento da pílula anticoncepcional, né, as mulheres têm uma maior possibilidade de escolha, o que, né, segundo inclusive a Luciana Scavone vai instaurar de uma forma mais precisa esse dilema sobre ser ou não mãe. Né? Esse dilema ele também vai levar em consideração uma série de questões, né, que dizem respeito a essa conciliação entre maternidade e a vida profissional. Né? Então, número de filhos, rede de apoio, conjugalidades, né? Enfim, a divisão sexual do trabalho doméstico, desse cuidado com os filhos também, quais são os impactos que a maternidade pode ter na vida profissional também. Tá? Quando a gente trata especificamente da questão da divisão sexual do trabalho, né, então o que se é comprovado, né, que traga a pesquisa da Vila Sorge, é que existe um maior número de horas dedicadas ao trabalho doméstico, né, às atividades domésticas e ao cuidado dos filhos, né, por parte das mulheres e por parte dos homens. E essas diferenças elas vão se acentuar ainda mais quanto menor, né, enfim, né, quanto mais baixa a classe, quanto, né, menor o poder aquisitivo dessa família. Né? Então, famílias com poderes aquisitivos maiores vão poder pagar por essa terceirização, né, também desse serviço, vão ter mais aparelhos domésticos também que vão permitir também dedicar um menor tempo a isso. Né? As expectativas sociais que a gente tem em torno da maternidade, né, que fazem com que se tenha essa concepção de sacrifícios pelos quais as mães devem passar, e isso obviamente vai se estender também às questões vinculadas à carreira. Normas legais que são desiguais, como a gente viu, né, que na grande maioria das vezes vai privilegiar e vai tratar e contemplar apenas as mulheres, né, fazendo com que se reproduza então também no direito essa desigualdade que já é presente ali, né, no âmbito privado, e a ausência de uma licença parental, né, seja para essas normas específicas de estudantes, seja, né, para profissionais em geral. Então, né, licenças que seriam para quando há, né, um casal e que pudessem ser divididas, né, pelas pessoas do casal de forma a não impactar tanto na carreira, né, inclusive em outros vários aspectos, né, da vida pessoal também. Né. E para a gente pensar também que é algo que nos afeta, né, vocês como estudantes também, né, essa modificação, a necessidade de uma modificação do sistema de avaliação da pós-graduação. Né. Quem é mais valorizado quando que conta são os pares a um? Né. Então, uma pergunta para a gente pensar. Né. Também, quem consegue produzir esses pares a um e por que outros conhecimentos, né, outras formas de produtividade, de produção, também não têm essa mesma valorização. Né? Para a gente pensar quais são essas tarefas invisíveis que são desempenhadas pelas mulheres na academia, né? Atenção a discentes, por exemplo, né? um maior tempo dispensado nessas atividades, preparação de aulas, envolvimento em atividades voltadas à comunidade, né? Então a própria questão do Parent Insights que a Fernanda vai apresentar, né? Mas, claro, se a gente pensar, bom, mas é só qualizar bom, é só isso que é o resultado desse trabalho, mas o que vale quando tu vai ser avaliada para continuar na pós-graduação, para ser inserida num PPG, né, ou mesmo nas seleções, né, de mestrado e doutorado, né? Então, o que a gente faz e que não é valorizado dentro dessas métricas, às quais a gente está submetido e que também, muito provavelmente, vão reproduzir essas desigualdades de gênero, né, que a gente vê presentes aqui também nesses cuidados com os filhos. E aí, só para finalizar, eu deixo o convite, né, para quem tiver interesse. Eu vou coordenar esse GT sobre maternidades e academia com a Fabiane Simeone, que é professora do PPG em Direito da FURG, no Fazendo Geda. As inscrições estão abertas até 29/10. E como o tema do seminário do ano que vem vai ser em julho, ali não dá para ver, acho que 26 a 31 de julho de 2020. Como o tema do seminário do ano que vem é lugares de fala, e daí tem várias outras coisas que eu esqueci, né, a gente abriu, além, né, de trabalhos acadêmicos, para relatos de experiência. Então, se alguém não pesquisa o tema, mas quiser participar, né, com o seu relato de experiência, também está aberta a possibilidade, tá? Obrigada, então, deixa eu o meu contato para vocês. Não nos conhece ainda e o que a gente tem feito nesses últimos tempos. Então, só para me apresentar, né, eu sou bióloga,
Eu sou docente do Centro de Biotecnologia aqui da URGS. Tá? Então, nos inserirmos nesse meio de discussões sobre questões sociais foi algo muito novo para a gente. E a gente resolveu, então, fazer uma abordagem do que era familiar para a gente, que foi trazer números. Tá? A gente gosta de trabalhar com números e foi isso que a gente foi buscar com Parenting Science, né, no seu desenvolvimento. Então, só para contextualizar bem brevemente, não vou passar por todos os slides, quando a gente está falando de maternidade, a gente, obviamente, está dentro da questão de participação das mulheres na ciência. Tá? Então, eu não sei se todos conhecem esse relatório, que até agora é o mais completo que a gente tem. Tá? Então, a Elsevier lançou em 2017 esse relatório a respeito da participação das mulheres na ciência. Tá? Ela analisou 12 países, inclusive o Brasil. Aí ela mostrou que a proporção de mulheres entre pesquisadores e inventores cresceu em todos esses países. Aí algo que foi muito importante é que mulheres ainda publicam menos, mas parece que se diminuiu o viés que se tinha contra essas publicações. Na primeira análise que eles fizeram no início dos anos 2000, existia um viés, papers de primeira autoria de mulheres eram menos baixados e menos citados. E nessa última década eles parecem que isso melhorou. O que eles falam a respeito de igualdade de gênero? Então, eles classificam que um país onde a produção científica é feita por entre 40% e 60% de mulheres é um país que tem igualdade. Então, o Brasil e Portugal são os dois países, desses dois analisados, que têm essa igualdade de gênero na ciência, de uma análise muito superficial. Então, a gente tem aqui no Brasil 49% das publicações com, não primeira autoria, mas com mulheres dentre os autores. Tá? Qual foi o problema de ser divulgado esse relatório? Em 2017 a gente estava surgindo e nos primeiros seminários que eu apresentei, depois desse relatório, a primeira coisa que me disseram é que a gente não precisa mais falar sobre gênero na ciência. Né? Mulher está ali, produz 49%, o que vocês querem discutir? Aí eu sempre gosto de mostrar fotos. Isso é a homenagem da academia, dos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências da URGS. Então a gente está muito longe de reconhecer e as pessoas falham em interpretar aqueles 49%. Mulheres produzem metade da ciência do Brasil. Por que a gente não é reconhecida por isso? Então a gente está muito longe de resolver a questão de gênero da ciência. Só brevemente, né, por que a gente precisa dessa diversidade? Em empresas isso já é muito claro. Empresas, né, setor privado que possui diversidade nos seus grupos, ganha mais dinheiro. Isso já é mostrado numericamente. E na ciência a gente também tem uma maior produtividade de grupos que têm diversidade, a gente está falando de gênero, etnia, nacionalidade, uma série de diversidades. Porque as pessoas pensam de maneira diferente, em decorrência das suas vivências, e isso vai impactar em como a gente faz ciência. O que é o fenômeno mundial que a gente tem na ciência? Lá na graduação somos metade, no mestrado a gente se mantém como metade, no doutorado a gente começa a desaparecer e quando a gente chega lá no topo, onde são as cientistas, mesmo no mundo, nós somos apenas 28%. Existem fatores que fazem com que lá no meio do caminho a gente perca uma quantidade significativa das pessoas que entraram no mundo científico. Aqui no Brasil, especificamente, o cenário é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque lá no doutorado a gente ainda tem 50% de mulheres. Então a gente tem lá a graduação, né, mais ou menos igual, enfim, mulheres, na verdade, né, olhando os cursos como um todo, não é análise de áreas específicas. Bolsista de iniciação científica, mulheres ainda são um pouquinho mais, 55%, igualmente no mestrado, igualmente no doutorado, e aí a gente vai avançando na carreira. Mulheres como líderes de pesquisa no CNPq são 47%, docentes de universidade 46%, mas quando a gente chega lá nos nossos méritos, as bolsas de produtividade, mulheres são 36%. E quando a gente analisa os níveis das bolsas de produtividade, é mais sério ainda. Porque lá nos 1A e no sênior, nos topos dessa bolsa de produtividade, mulheres são cerca de 20 e poucos %. Então, de novo, a gente produz pelo menos metade da ciência do Brasil, mas a gente não está lá onde a gente deveria ser reconhecida por. Outro fator importante que é relevante para a nossa discussão de maternidade, os bolsistas de produtividade do CNPq, homens entre 50 e 54 anos, né, a grande maioria, mulheres entre 55 e 59. Existe, além de um número menor de bolsistas, um delay em a mulher chegar lá nesse lugar. Muito se discute a respeito de gênero na ciência nos últimos anos, na última década com certeza.
Então existem vários fatores que vão influenciar essa participação da mulher na ciência. Tá? Começando lá do início da nossa vida, tá? Já mostraram que existem estereótipos de gênero que as crianças associam à questão profissional, ou seja, o desenvolvimento de capacidades intelectuais que meninos e meninas veem como diferente, apesar de não haver diferença nenhuma, ou seja, é uma questão social que diz que existem profissões de meninos e de meninas, tá? E também a questão de viés de gênero. Dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, existe um viés de gênero ainda muito grande. Eles mostram nesse artigo o mesmo currículo, exatamente o mesmo currículo com o nome John e Jen. O John ganha muito mais dinheiro e muito mais oportunidades de contratação do que a Jen. Então existe esse viés, mas por muito tempo não se discutia de maneira muito ampla algo que faz toda a diferença na progressão da carreira da mulher e que está muito envolvido naquela queda que a gente tem para chegar lá no topo da carreira, que é a maternidade. Então, só para contar minha experiência pessoal para vocês, eu retornei no meu pós-doc em 2010, passei no concurso da URGS, eu assumi no início de 2011 e tinha 30 anos. E eu queria ter filhos. A gente tem prazo de validade, a gente não vai ter filho aos 50, então para mim, e aparentemente eu queria ter um time de futebol. Eu tenho 3 filhos, que nasceram quando eu tinha 32, 34 e agora 37 anos. O que eu achava, qual era a minha ideia de maternidade? Então, quando eu saí de licença do Bruninho, meu primeiro filho, eu tinha minha primeira aluna de doutorado. E eu falei para ela, segue fazendo os experimentos no laboratório, né? Sou bióloga, a gente vive em bancada. E eu escrevo os artigos em casa. E aí, lá numa primeira semana, eu vi que se eu conseguisse tomar banho, já era um empregador. Nas outras gestações, eu, além de saber que não poderia, não tinha como, eu não queria também. Eu descobri que o tempo da licença é o tempo que eu queria estar com meu filho, não preocupada em produzir. Então, qual foi a consequência direta? A gente fala de produção, a gente ainda está falando de publicações especificamente, então minha carreira em termos de números de publicações, aqui o ano que eu fui contratada, vinha numa ascensão, Bruninho nasceu, fiquei 2 anos sem publicar em sequência, me recuperei e agora estou aqui, neste momento. Qual é uma consequência prática, e principalmente na nossa área, onde a gente precisa de dinheiro para produzir? Então, minha plataforma Cadu Chagas não é um incentivo para muita gente neste momento, mas antes do Bruninho nascer, eu tinha ganho 4 editais de pesquisa, um internacional, o último foi o universal do CNPq. E depois disso, tudo que eu pedia de recurso era indeferido. E o que vinha de justificativa? Eu não tinha publicado. Por, na verdade, ele fala 1 ano, na verdade eu fiquei 2 anos sem publicar. E quando se comparava o meu currículo com os meus pais, alguém que estava há 5 anos dentro da universidade, eu estava muito atrás deles. Obviamente, eu sabia que a maternidade teria um impacto. Mas, não sei quem é mãe aqui, a gente carrega muita culpa. Então, eu comecei a assumir que eu não sabia ser profissional e continuar, produzindo enquanto mãe. E aí, depois de uma dessas negativas do CNPq, eu fiz um post numa rede social e várias pessoas próximas começaram a relatar exatamente a mesma coisa. Essa ideia que a gente tem, que a gente só vai conseguir retomar a nossa carreira depois que os filhos já estiverem grandes. A questão de tempo, A gente não trabalha das 9 às 5, isso não existe no nosso mundo, E apesar de dizer que a gente ganha 15 mil para trabalhar 8 horas, isso não é verdade, você sabe muito bem disso, Então, minha rotina aqui na URGS era eu estar aqui, eu estava no laboratório dando aula. Em casa eu escrevia projeto, eu corrigia prova, preparava aula. E isso, obviamente, não existe mais. As pessoas também relatavam isso, não é só o período da licença, mas sim um período estendido. Aí uma amiga minha de infância, que tem 2 filhas da mesma idade dos meus mais velhos, colocou lá que no WhatsApp dela tinha um buraco. E ela não podia completar com a certidão de nascimento das meninas. Então, com essas pessoas que eram próximas, a gente criou o Parenting Science. A gente queria, na verdade, uma demanda muito específica. Que existissem editais, que em outros países são chamados de editais de reentrada. Qualquer pessoa que sofreu uma interrupção na sua carreira, ter um auxílio para retomar esta carreira. Mas aí a gente se deparou num problema de não existiam números. Não adianta a gente chegar lá e dizer no CNPq, eu tenho um problema. Preciso mostrar que esse problema é geral. Então a gente, na verdade, virou um projeto de pesquisa para estudar detalhadamente o impacto da maternidade na carreira científica. O nome ficou Parenting Science porque em momento nenhum a gente desconsiderava que o pai, que fosse pai de verdade, enfim, não teria nenhum impacto. E em português a gente tem essa divisão de termos, mãe, pai, maternidade, paternidade, não existia um termo neutro, então ficou em inglês por causa disso.
Tá? Esses números estão um pouquinho defasados, tá? Mas a gente então fez um questionário online, né, para entrevistar essas cientistas de todo o Brasil. A gente não queria um trabalho aqui da URGS, a gente queria uma visão geral. Tá? Então a gente fez entrevistas com pesquisadoras com e sem filhos, tá? Com alunas de pós-graduação, com pós-doutorandas e incluímos os pais também. Tá? A gente não trata agora destes números aqui porque eles ainda são muito pequenos. Tá? O Brasil hoje tem 100 mil docentes homens, aí a gente tem 140 respostas, então não consigo tirar muito de informação numérica daí. Mas a gente tem, na verdade, a gente está com perto de 3 mil respostas agora para trabalhar essa questão das pesquisadoras cientistas. Tá? Então, só uma visão geral de quem são as cientistas aqui no Brasil. Das nossas entrevistadas, a gente tem 78% mães e 22% sem filhos. A nossa primeira dúvida é se isso era um viés, né? Porque quem respondeu nessa pesquisa estava interessado, porque era mãe. Mas a gente fez alguns levantamentos locais. No nosso Instituto de Biociências, essa distribuição é exatamente igual. 75% de mães e 25% sem mães. Então, a gente imagina que seja mais ou menos como é a realidade. Mas, enfim, enquanto não houver um censo, inclusão disso em censos científicos, né, a respeito da ciência, a gente não consegue ter certeza. Mais da metade tem um único filho, 40% 2 filhos e quase ninguém tem 3, 4 ou mais filhos. Tá? O que é importante na discussão a respeito de carreira? O primeiro filho, no caso de docentes, tá? O caso de alunas é um pouquinho diferente, a gente vai falar depois. O primeiro filho chega aos 33 anos de idade, tá? E mais ou menos 2 anos após a contratação. Por que isso é relevante? Porque é o início de carreira. Obviamente ia ser diferente o impacto se fosse uma cientista que está há 15 anos dentro da universidade. Mas isso não vai acontecer porque a gente faz graduação, mestrado, a gente faz mestrado, doutorado, pós-doutorado e aí talvez passe num concurso com, na melhor das hipóteses, uns 30 e poucos anos. Então a gente não vai ter, para quem quer seguir essa carreira linear, essa oportunidade, né, de já estar há muito tempo na universidade para ter o primeiro filho. Além disso, a gente faz análise do currículo dessas cientistas, então a partir do link do Lattes, a gente tem uma colaboração do professor de administração que recolhe todos esses dados. Isso aqui é só de 885 pesquisadoras, mas independente da área, em todas elas, que o nascimento do primeiro filho, a gente fez análise só de quem tinha um filho até agora, a gente não incluiu as outras variáveis, em todas as áreas há uma queda na produção depois do nascimento do primeiro filho. Não, isso é um fenômeno geral e que a gente precisa começar a reconhecer. A gente tenta entender o que leva essa redução da produtividade. As licenças são só 6 meses, né? Então não é só por estar afastada 6 meses, existem outros fatores que vão influenciar. O primeiro delas, a gente pergunta para essas cientistas quem é que cuida dos filhos. A gente tinha uma ilusão que por estar dentro das universidades, uma elite intelectual, né, a gente fosse ver um cenário diferente. Mas a gente reproduz os mesmos preconceitos, né, da sociedade como um todo. Então, metade dessas cientistas, 50%, são as únicas cuidadoras do filho. Toda e qualquer necessidade dessa criança é atendida pela mãe. A gente tem uma porcentagem pequena aqui, 28%, que divide de fato igualmente entre os dois cuidadores, né? Algumas têm auxílio de babá ou de outros membros da família. Mas pelo menos metade dessas cientistas, tudo e qualquer atividade relacionada ao filho são desempenhadas por ela. Qual é a primeira consequência que a gente tem? A Paula mencionou isso e você sabe muito bem que a gente trabalha em casa, sempre, direto. Então a gente pergunta para as cientistas se elas conseguem continuar trabalhando em casa e obviamente a resposta é não. Então a gente tem aqui 45% que diz que não, de maneira nenhuma. 20% tarefas muito simples, vai responder um e-mail, atender uma ligação, mas não vai sentar e escrever um projeto, enfim, isso não tem mais como. 21% diz que trabalha depois que os filhos dormirem, ou seja, a gente adiciona algumas horas extras na nossa jornada, e esses 14% disseram que trabalham normalmente. Aí a gente começa a entrar numa cascata de efeitos. Então a gente pergunta se elas conseguem cumprir prazo para submissão. A gente vive com deadline, né? A gente tem que pedir bolsa, a gente tem que submeter relatório, a gente tem que pedir verbas para pesquisa. Então a gente teve 35% que disseram que que perderam prazos de submissão, 13% diz que nem tentou, nem tinha intenção de participar daquele edital de financiamento, e esses 52% cumpriram os prazos normalmente. Então, além de produzir menos, né, nessa queda da produção, a gente ainda tem problemas, às vezes, de concorrer para esses editais de financiamento. E aí não importa, aí não tem jeito,
né, a percepção das mães como efeito dos filhos na carreira é de que é negativa ou bastante negativa. Né? Poucas respondentes disseram que tem efeito positivo na maternidade em termos de produção e impacto na progressão da carreira. Sobre as alunas de pós-graduação, que a gente incluiu mais recentemente. Então, a grande maioria das nossas entrevistadas tiveram filho durante o doutorado, algumas durante o mestrado, média de idade de 29 anos. Tá? Quase todas elas têm um único filho, com exceções, né, que vão ter, 25% tem 2, né, 3, 4 ou mais filhos. Tá? Para as alunas de pós-graduação, a questão da produtividade e obtenção de financiamento, que sempre foi o nosso foco, não era o mais relevante. Então a gente faz outras perguntas, além de analisar o currículo. A primeira delas é como é que o orientador, né, recebeu esta notícia, porque é muito comum o relato de que as pessoas têm mais medo de contar para o orientador do que para a mãe e para o pai. Tá? Então, foi até surpreendente, tá? 47% disse que o orientador recebeu a notícia de uma maneira bastante positiva, 22% positivo, alguns neutros e, felizmente, a menor porcentagem foi negativa ou bastante negativa. Tá? A gente também pergunta no programa de pós-graduação, a grande maioria foi não ajuda, mas também não atrapalha. Tá? A gente tem né, os coordenadores atuando de maneira positiva e a grande maioria desses negativos ou bastante negativos são problemas que a Paula relatou, tá? Principalmente na obtenção da prorrogação. Tá? As secretarias dos programas de pós-graduação não sabem o que fazer, o orientador não sabe o que fazer e a aluna fica meses, às vezes consegue aproveitar metade da licença porque está correndo atrás de papel e assinando coisas. Então, a maioria dos relatos de problemas com o programa de pós-graduação foi para a obtenção da prorrogação. Tá? Então, só alguns dados. Por que a gente tinha que discutir isso, principalmente lá em 2017, quando a gente começou o movimento do Parenting Science? Tá? Fora a extensão da bolsa de produtividade de 12 meses, né, um ano em decorrência da adoção maternidade, tá? A gente não tinha mais muita coisa. Essa extensão, obviamente, é positiva, é óbvio que é bom que ela exista, mas se a gente vai olhar as bolsistas de produtividade, mulheres até 40 anos, que é muito provavelmente quem vai usufruir, a gente está falando de 5% das cientistas do Brasil. Tá? Então, é uma medida positiva que afeta muito pouca gente. Tá? A Paula já mencionou, né, o CNPq e a CAPES tinham decisões internas, mas a partir de 2017 é lei a prorrogação da bolsa por 4 meses para nossas alunas de pós-graduação. A gente tem muito sério problema de não bolsistas, tá? Porque elas ficam desamparadas e à mercê da decisão do programa ou do orientador, se elas vão se afastar ou não. Tá? E além disso, outro problema que a gente tem é a gente não trata de alunas de graduação no nosso trabalho. Mas, obviamente, a gente se envolveu nesse assunto ao longo dos anos. Tá? Essa lei garante extensão de bolsas com mais de 12 meses. Isso significa que alunas de iniciação científica não têm extensão. Sou coordenadora da Congrade da Bio. O que a gente já viu? Aluna que não pede licença para não perder a bolsa. Isso é, no mínimo, inaceitável. Né? Então, o que a gente faz? Se matricula em uma disciplina, a gente conversa com aquele professor para que, né, ela não vai participar da disciplina, enfim, mas para garantir que ela não perca a única forma de sustento que ela tem, que são os R$400 da bolsa. Então, essa lei tem essa série de restrições por tratar de bolsas de mais de 12 meses e excluir as alunas de pós-graduação que não são bolsistas. Em termos de edital de financiamento, até 2017, o único edital que trazia maternidade nos seus critérios era o edital do Serrapilheira. Então, eles tinham um critério de 10 anos de doutorado para poder concorrer ao seu edital, para quem tinha tido filhos, um filho 1 ano, né, 2 filhos ou mais 2 anos de extensão nesse período. Então, a gente tinha o doutorado a partir de 2007 para todo mundo, doutorado 2006, 2005 para quem tinha tido filhos. Mas era isso. Não existia maternidade em mais nenhum cenário científico. A gente queria mudar isso, aí uma maneira, né, que a gente tinha para fazer isso é trazer visibilidade para a assunto. Então, com o apoio do Serrapilheira, a gente fez o primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade e ciência em 2018. Volta. Então, foram 2 dias. Em maio que a gente fez esse encontro, a gente teve pesquisadoras de todo o Brasil participando, vocês devem conhecer, Márcia Barbosa aqui da URGS, professoras de diferentes instituições. A gente teve algo que foi muito importante, que eu vou contar para vocês das consequências, foi essa mesa aqui onde a gente teve representantes das agências de fomento. Então tinha o nosso presidente aqui da FAPERGS, a Jussara que é da CAPES, a Cristina que é do Serrapilheira. Por muito tempo o CNPq nos ignorou, mas depois essas coisas mudaram. Aqui está a Jane, nossa vice-reitora, e as reitoras da UFSPA. Então essa mesa foi extremamente
importante para alguns encaminhamentos que eu vou mostrar para vocês. Um evento a respeito de maternidade, né? Então a gente não podia não permitir que mães participassem. Então a gente teve serviço de recreação durante os 2 dias de evento, gratuitamente. Tá? Como o evento foi financiado todo pelo SERAP, a gente tinha dinheiro para oferecer esse serviço. Isso é um problema muito sério, tá? Porque nos nossos editais de financiamento que vem de agências públicas, a gente não pode usar dinheiro para recreação. Isso não é uma rúbrica que existe. Então era uma demanda que a gente entregou para as agências. Saímos de lá de 2018, com uma série de pontos que a gente gostaria de trabalhar em sequência a esse evento. Eu vou falar de alguns deles, só para não tomar muito tempo. O primeiro deles é a questão do maternidade no Lattes. Está lá a queda na produção. Se essa queda não é sinalizada de maneira nenhuma, ela é interpretada como a mulher produziu menos, né, não tem como comparar. Então a gente queria que, de alguma maneira, essa queda fosse justificada pela maternidade, se este fosse o caso. Na plataforma Lattes não existe, né, não existia nenhum campo para isso, então a gente lançou essa campanha nas redes sociais de ir lá na biografia, tá, se adicionar o período de licença. Na prática isso não tinha nenhum efeito, mas trazia visibilidade, foi bem legal, a gente teve dezenas de pessoas que nos mandaram lá fotinhos dos seus Lattes com a informação na biografia. Tá? Logo depois dessa campanha, eu participei de um evento aqui na Matemática e o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática disse: nós vamos fazer algo mais do que isso. E ele sugeriu que a gente fizesse uma carta para o presidente do CNPq. Então ele assinou aqui essa carta e, muito por trabalho dele, 34 outras sociedades científicas assinaram esta carta com a demanda de que a maternidade fosse incluída no Lattes. Inclusive a Academia Brasileira de Ciências. E daí, em julho do ano passado, a Fernanda, que é do Parenting Science agora, que é pesquisadora lá da Amazônia, entregou em mãos do CNPq essa demanda e em março desse ano eles anunciaram que, se ainda existirem, se algum dia a nova plataforma for de fato implantada, vai existir um campo para preenchimento dos períodos de licença. Tanto maternidade quanto de adoção, enfim, né, e paternidade. Então isso foi um avanço muito grande, porque a gente precisa que quando um currículo é avaliado, aquela queda seja desconsiderada. Tá? Existem algumas maneiras de fazer isso. Algo muito importante, lá no simpósio, a Jussara da CAPES sugeriu que se criasse um grupo de trabalho de equidade de gênero na CAPES. O que a gente imaginou? Está falando isso aqui em público, mas, né, promessas de órgãos públicos. O grupo foi de fato criado, para a gente parar de falar besteira, em setembro de 2018, então a Márcia faz parte, assim como a Catemari, que é da Física da Federal da Bahia, a Aline é da Física aqui do Campus Litoral Norte, o professor Gunter é da Universidade de Brasília e a Letícia da Federal Fluminense. Eles vinham trabalhando muitas coisas importantes, incluindo a criação de rúbrica que permita a contratação de recreação e o pagamento de passagem e hospedagem para filhos de palestrantes. Mas em março desse ano, o comitê, né, carregando essa palavra proibida, foi suspenso. Então, vinculado ao MEC, ele foi suspenso. Não foi extinto, foi suspenso. Então a gente teve, né, esse retrocesso nesse avanço. Eles têm um documento que está pronto, mas não tramitou dentro da CAPES por causa da suspensão do comitê. A questão da queda de produtividade ser reconhecida. Uma maneira muito simples, né, que surgiu em vários editais depois disso, é a extensão da análise do currículo. Em vários editais vão analisar 5 anos, né, a partir, né, anteriores à data do lançamento do edital. O que a gente recomenda aqui, uma vez comprovada a licença, a maternidade, né, ou adoção. Quando eu falo licença maternidade, a gente está falando tanto de gestação quanto de adoção, tá? Apesar de serem períodos diferentes. Se estendesse a análise do currículo por 1 ou 2 anos. Isso foi uma política adotada aqui. A primeira universidade federal que fez isso foi a UFPEL, né, nas distribuições de bolsa para os orientadores nos seus editais PIBIC. E algumas outras alternativas surgiram. Então a FURG reservou cotas para orientadoras que haviam saído de licença maternidade. A Federal Fluminense dava uma pontuação extra, né, desde que a pesquisadora não estivesse já no topo da pontuação em decorrência da licença. Isso foi adotado já de maneira tímida, né? A gente tem poucos relatos, mas, por exemplo, no edital de seleção para alunas de doutorado, então, na Federal de Santa Maria, nesse programa de bioquímica toxicológica, a candidata à bolsa de doutorado, que teve filho, vai ter também
a análise do currículo estendida por um ano. Tá? Nossa FAP foi a primeira a incluir isso, então a FAPERGS, tanto no ARGE quanto no Pesquisador Gaúcho, adotou a licença, a análise estendida do currículo. Hoje a FAPERJ também adotou, mas são as únicas FAPs que a gente tem conhecimento de terem adotado isso. Algo extremamente importante, né? Quando a gente está falando de progressão na carreira científica, a gente precisa permitir que a mulher entre na carreira científica numa posição estável através, né, hoje o que a gente tem ainda são os concursos. O que é relato muito comum? A mulher ser questionada se tem filho, se vai ter filho, quando é que pretende ter filho. É no mínimo inadmissível que isso aconteça, porque nenhum homem é questionado se tem, vai ter ou pretende ter filhos. Tá? Então, como a gente não pode contar com bom senso, um grupo de trabalho da Federal Fluminense criou um manual de boas práticas para processos seletivos, dizendo explicitamente o que não pode ser perguntado, já que, né, não dá para esperar que as pessoas não façam esse tipo de perguntas. Elas trabalham bastante com a questão do viés implícito. Não são só homens que fazem essas perguntas, tá, gente? A gente carrega, a gente reproduz também esses mesmos tipos de preconceito. Então, é uma iniciativa importante. A questão de participação dos filhos em eventos científicos, tá? Por enquanto, só o Serrapilheira tem essa política. Então, para quem é grantee dele, para quem receberam os auxílios de financiamento de pesquisa do Serrapilheira, eles conseguem um apoio extra, né, financeiro para que eles possam, essas cientistas possam participar de eventos científicos com os seus filhos. Isso tem que ser uma política mais geral, além da questão do oferecimento de recreação. Também a gente entende, né, vai participar de um evento de 2, 3 dias, coitada da criança ficar sentada ouvindo a gente falar. Então, a questão da recreação é importante para isso. Quais os próximos passos? Esse ano a gente teve a 2ª edição do simpósio, a Paula estava lá com a gente, a respeito, foram 2 dias também. Há várias palestras que abordaram os mais diferentes temas dentro da ciência. A gente teve de novo a participação das agências de fomento, a Letícia da FAPERJ, aqui está a Adriana Tonini, que é diretora da área de engenharias, e mais um monte de outras coisas do CNPq. Não, isso aqui é outra mesa, desculpa. Não tem foto daquela mesa, tá aqui, perdão. Então a Letícia daqui da FAPERJ, a Adriana e o Gervásio, que era o representante da FAPERJ. Continuamos essa discussão. A gente ainda tem muita coisa para discutir, algo que eu sempre gosto de falar, ainda mais quando a gente está conversando a respeito de legislações. A gente precisa de licença paternidade, que a gente não tem. 5 dias é inaceitável. Não vou entrar na discussão a respeito do pai ter que ser pai para o filho, mas quando a gente está falando de divisão de trabalho, não dá. A gente nem permite que a gente ainda vive numa sociedade que carrega a mãe como responsável, mas mesmo que o pai queira ser responsável, a gente não permite. Tá? O que existe de projetos em relação a isso? A licença parental, que a Paula mencionou, existem alguns projetos de lei em relação a isso, mas no nosso sistema ela não funciona. Tá? Porque 4 meses de licença, eu não consigo nem cumprir a recomendação de amamentação em livre demanda exclusiva. Tá? Então, pensar em dividir, né, com outra pessoa essa licença curta pode servir a alguns cenários, mas não resolve algumas questões importantes. A média do Brasil são 56 dias de amamentação. A gente precisa trabalhar isso e essa questão é extremamente importante. Não vou entrar nos detalhes de outras ações. Tá? Só para dizer para vocês, a gente está planejando o 3º simpósio, dependemos de financiamento para isso. Para maio do ano que vem, a Paula está nos ajudando, porque a gente quer incluir nas nossas discussões a questão legal do assunto, né, o que a gente tem, o que a gente precisa discutir. Então, esperamos que em maio de 2020 a gente tenha aqui em Porto Alegre a 3ª edição, onde a gente traz uma interação maior com os movimentos do setor privado, a maternidade nas empresas e o Parenting, porque a gente imagina que existe uma troca que a gente pode fazer de experiências, o que funciona em um setor ou em outro, pensando nas universidades. Para encerrar, só apresentar para vocês, né, quem foi o grupo que fundou o Parenting Science comigo, todos aqui do estado. Felipe é o bendito fruto entre a gente, mas agora nós expandimos, na verdade a gente tem desde a metade deste ano, né, novos membros que passaram a integrar o Parenting Science para representar, né, outras regiões do país. Então a gente tem o Rio de Janeiro, eu coloquei errado aqui, tá? Não é com M, é com N, que é lá do INPA da Amazônia, tá? São Paulo, e algumas outras pessoas que agora participam. A gente tem 2 bolsistas trabalhando com a gente. Tá?
Só para vocês, se quiserem ter mais informações e como nos contactar, estamos em todas as redes sociais. Tá? A gente tem nosso e-mail, Parenting Science, nossa página. E lá no nosso canal do YouTube, se vocês procurarem Parenting Science, no YouTube vai aparecer todas as palestras do primeiro e do segundo simpósio. Como a Paula mencionou, a gente fez online porque, primeiro, evento aqui em Porto Alegre, a gente está lá no final do Brasil, né? Para quem a gente ficou surpresa até no segundo simpósio, a gente teve gente vindo de Rondônia, de vários lugares do Brasil, mas a gente sabe que é difícil. Então a ideia era possibilitar, né, que um maior número de pessoas participassem do evento. Ele é transmitido ao vivo e depois fica no nosso canal. E é isso, gente. Rapidinho. Justamente no momento em que a universidade está sofrendo tantos ataques e tem sido tão contestada. Então, acho que é super importante a gente demarcar esse espaço, é super importante a gente estar aqui e mostrar, enfim, o que nós estamos produzindo, mostrar as nossas pesquisas, poder fazer esse espaço de troca, poder ouvir pesquisadores, poder ouvir alunos. Então, queria parabenizar muito a comissão organizadora e dizer que, pelo que eu vi das mesas, pelos GTs, enfim, está sendo um evento extremamente importante. Queria agradecer o convite para compor a mesa, é um convite que me pegou um pouco de surpresa. Eu não trabalho com questão de maternidade, até vou ser um pouco intrusa nessa mesa. Eu acho que fui muito bem as contribuições da Fernanda e da Paula, que me ajudam muito me deixam numa posição mais leve, mais confortável, então não me sinto tão obrigada a refletir sobre maternidade, porque não é meu tema. E eu poderia, nessa mesa, fazer uma reflexão sobre a minha própria experiência. E a minha própria experiência, ela tem muita relação com questões que já foram levantadas pela Paula, com questões que já foram levantadas pela Fernanda. Então, eu, assim como a maioria das mulheres, tive que adiar minha maternidade. Eu casei quando eu ingressei no mestrado, queria muito ter filhos, mas evidentemente não fiz essa loucura. Eu até lembro que a gente tinha uma coordenadora do programa de pós-graduação que ela brincava com a seguinte frase, ela dizia: não casem, não separem e não tenham filhos. Eram os 3 mandamentos dessa professora que coordenava o programa de pós-graduação. E a minha orientadora, para a infelicidade total dela, ela tinha 3 orientandas, uma casou, a outra separou e a outra teve filhos. Ou seja, ela já começou uma trajetória assim, fadada ao fracasso. Eu fui a que casei. Bom, mas enfim, então eu adiei muito a minha maternidade, eu acabei tendo meus filhos apenas quando eu concluí o doutorado. Isso também, por uma questão que acho que os dados que a Fernanda traz são importantes. Eu queria fazer uma parte do meu doutorado no exterior, queria fazer um período de cotutela, e seria inviável com a bolsa que a CAPES paga, ou a bolsa que o CNPq paga. Seria inviável me manter no exterior com uma criança pequena, enfim, teria que ter toda uma logística que eu não teria como me organizar. Então, esse também foi um dos motivos pelos quais eu adiei a minha maternidade. Mas, assim que eu concluí o doutorado, eu ingressei no pós-doutorado aqui na URGS mesmo e engravidei. Foi lá, acho que foi uns 6, 7 meses depois de eu ingressar no pós-doutorado, eu engravidei e tive meu primeiro filho, que é o José Caetano, que hoje tem 8 anos. E aí eu comecei a ver de perto, então, esses conflitos entre ser mãe e seguir uma carreira acadêmica, né? Naquele momento em que eu era bolsista, que é uma posição estável. Do bolsista se cobra muito uma questão de produtividade, então a gente tem que entregar um trabalho, a gente tem que entregar um resultado, tem que entregar uma pesquisa. Para minha sorte, eram outros tempos, não eram tempos como agora, a gente tinha muito concurso público. E aí eu passei num concurso da Universidade Federal do Pampa. E casualmente, quando eu passei no concurso da Universidade Federal do Pampa, é um processo que eu tenho que elogiar, porque quando eu fiz o concurso público, eu estava grávida de 5 meses, então eu já tinha uma barriguinha bem saliente. Em nenhum momento me perguntaram se eu estava grávida, em nenhum momento colocaram qualquer tipo de questão em relação a isso. E quando eu fui nomeada para esse concurso público, quando eu fui aprovada, enfim,
e quando veio minha nomeação, faltavam 15 dias para o meu filho nascer. Então eu trabalhei uma semana e saí em licença maternidade. Claro, a gente conta com um momento muito feliz de conseguir ingressar na carreira pública, ao mesmo tempo que tenho filho, enfim, mas não fiquei livre de comentários maldosos, do tipo, olha só, né? Porque, enfim, logo que eu ingressei na carreira já tive filho, né? Quando eu tinha que começar a produzir, que é aquele momento, bom, terminou o doutorado, agora ela vai ingressar na carreira, não, agora ela vai ter filho, então não ingressei, não acabei não produzindo como se esperava, não produzindo como os meus colegas homens, sobretudo como meus colegas homens, ou como minhas colegas mulheres que não tinham filhos, né? Então, a primeira coisa que a gente sente é a dificuldade para produzir. E eu tinha uma ilusão, eu não quero desanimar as mulheres aqui, mas eu tinha uma ilusão que, como eu estaria em licença maternidade, eu ia ficar 6 meses em casa. Eu acho que, assim como você, não, eu vou aproveitar que eu estou em casa, eu vou escrever mais. Eu estou 6 meses em casa, não preciso dar aula, não preciso sair. Então, eu vou escrever muito, eu vou pesquisar muito, eu só preciso do meu computador e tal. Vai ser super tranquilo. Olha, Caetano não concordou comigo. Caetano não me ajudou. Então a gente sabe que o período de licença maternidade é um período de intenso cuidado com criança, é um período que a gente dorme mal, é um período que a gente tem muita dificuldade para organizar nossas tarefas diárias. E é um período em que realmente, pelo menos eu falando da minha experiência pessoal, é um período em que a gente tem muito mais vontade de ficar com a criança do que trabalhar. Quando a gente coloca as duas coisas na balança, a gente começa a pensar, olha, o tempo que eu estou aqui tentando escrever um artigo, sei lá, tentando ler, eu prefiro 1 milhão de vezes estar numa praça com meu filho, levando ele para pegar um solzinho, eu prefiro estar brincando com ele, eu prefiro estar fazendo outras coisas. Então, eu acho que isso é um direito legítimo, é um direito que precisa ser respeitado, é algo que a gente não vai ter a oportunidade de reviver outra vez. Ou seja, um artigo eu posso escrever, eu comecei a pensar assim, né? Um artigo eu posso escrever daqui a 1 ano, daqui a 2, sei lá, mas o meu filho ele só vai ter 1 mês, 2 meses, uma vez. Então isso foi uma coisa muito marcante na minha vida, né? Essas dificuldades para produzir. Outra questão que foi importante, que já foi colocada aqui, a dificuldade para participar de congresso. Acho que as coisas mudaram muito, porque hoje a gente tem essas áreas de recreação, em congresso a gente tem essas áreas de recreação. Mas quando meus filhos eram pequenos, bom, daí já antecipando, né? Depois de eu ter o meu primeiro filho, uns 2 anos depois eu tive minha segunda filha, que é a Natália, que hoje tem 6 anos. E aí eu tinha uma série de dificuldades para participar de congresso. Então existem várias coisas. Primeiro, a gente consegue financiamento individual, ou seja, a minha passagem ela até pode ser financiada ou parcialmente financiada. Se eu quiser levar meus filhos, eu tenho que arcar com a despesa deles. E aí não é qualquer despesa, isso já tem que ser muito mais seletivo, não pode ser qualquer hotel, tem que ser um hotel que tenha algum tipo de infraestrutura mínima. Outra coisa importante, eu precisava levar minha rede de apoio, então havia toda uma condição. Eu só participava de congresso quando a minha mãe podia ir junto ou quando meu esposo podia ir junto. Quando eles não podiam ir, eu não participava. E soma-se a isso o problema da amamentação. Vai lá, apresenta o trabalho, volta correndo, amamenta, vai lá, escuta uma palestra, volta correndo, amamenta. Então, tudo isso para dizer que a maternidade ela acaba marcando muito a nossa carreira e ela tem um impacto em termos de produtividade que é extremamente negativo. Eu, inclusive, sempre tive por objetivo ser professora da URGS e depois que eu terminei meu doutorado, eu deixei de fazer 2 concursos da URGS porque eu não tinha produtividade. Eu não tinha publicações suficientes para poder me candidatar, saberia que eu não teria chance na prova de títulos e aí acabei fazendo o concurso só quando a minha filha já tinha 2 anos. Então a gente acaba tendo também uma série de prejuízos na carreira.
Mas para além da minha experiência pessoal, eu queria rapidamente, não vou me estender muito, eu queria fazer uma reflexão de como eu vejo o problema da maternidade ciência, ou por que o ser mãe coloca um problema para o desenvolvimento das atividades profissionais no mercado de trabalho e, sobretudo, por que o ser mãe coloca um problema para a carreira acadêmica. E aí eu já adianto que, a meu ver, isso tem raízes históricas que estão relacionadas ao local social que a mulher passou a ocupar na sociedade capitalista, então tem muito a ver com o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo. E um segundo elemento que eu gostaria de destacar é que a carreira acadêmica era uma carreira pensada para homens, ela é uma carreira essencialmente masculina, ela tem um molde masculino. É uma carreira competitiva, é uma carreira que exige longas jornadas, e não é que as mulheres não possam desenvolver longas jornadas de trabalho. O problema é que as mulheres elas já trabalham em casa e a possibilidade delas se desenvolverem longas jornadas também no mercado de trabalho acaba sendo menor. É uma carreira que envolve essa necessidade de viagens, de cursos, de aperfeiçoamento, que também é difícil quando tu tem filhos pequenos, então nem sempre a gente consegue deixar nossos filhos, nem sempre a gente consegue deixar e nem sempre a gente consegue levar. Então acaba sendo algo bastante cruel. E é uma exigência de disponibilidade, que como a Paula colocou, vem cá, entra no meu projeto, vamos publicar um livro, vamos fazer um evento, então tu acaba sendo chamado para 1000 coisas, e entre essas 1000 coisas tu ainda tem que pensar no cuidado dos filhos. Então o que eu queria chamar a atenção é que a chegada do capitalismo, ela provoca uma mudança na posição social das mulheres, né? Então o processo de formação de um proletariado mundial demandou a sujeição das mulheres para a reprodução da força de trabalho. Ele exigiu a destruição do poder das mulheres. As mulheres trabalhavam, as mulheres estavam envolvidas numa série de atividades, mas com o desenvolvimento do capitalismo, essas mulheres são retiradas de algumas atividades que elas já desempenhavam e acabam sendo colocadas nesse trabalho reprodutivo. Assim, o processo de acumulação primitiva, ele não foi simplesmente uma acumulação e uma concentração de trabalhadores exploráveis e de capital. Foi também uma acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora. Construíram-se, portanto, hierarquias sobre o gênero, sobre a raça, sobre a idade, sobre a região e sobre outros marcadores sociais que se tornaram constitutivos da dominação de classe e da formação do proletariado moderno. Então, o capitalismo ele acabou por implementar no corpo do proletariado divisões profundas que servem para intensificar e para ocultar a exploração. O que é curioso nesse processo é que no exato momento em que as relações monetárias elas começaram a dominar a vida econômica, as mulheres elas não apenas passaram a encontrar mais dificuldades que os homens para se sustentar, porque o trabalho que elas tinham, elas perderam lugar nos trabalhos que elas desempenhavam, mas também elas acabaram sendo confinadas no trabalho reprodutivo, no exato momento em que esse tipo de trabalho estava sendo desvalorizado. A meu ver, isso é uma questão chave. Por que ser mãe e ser trabalhadora é um problema? Ser mãe e ser trabalhadora é um problema justamente porque para a mulher foi reservado um lugar somente no trabalho reprodutivo. Tá? A partir do momento que a mulher quer ingressar no mercado de trabalho, a partir do momento que a mulher quer ingressar nessa produção que se volta para o mercado, nessa produção que tem um valor reconhecido, isso acaba sendo como um não lugar para ela, como um lugar de não pertencimento para ela. E é justamente por ser um lugar de não pertencimento que essa sociedade não consegue pensar quais são as especificidades da mulher na medida que ela precisa desenvolver essas atividades laborais. A importância econômica da reprodução da força de trabalho realizada no âmbito doméstico e sua função na acumulação do capital se tornaram invisíveis, sendo mistificada como uma vocação natural e designada como trabalho de mulheres. Então, o trabalho da mulher é a reprodução da força de trabalho e é o trabalho que acaba sendo realizado no âmbito doméstico. Outra questão importante
é que as mulheres, elas foram excluídas, além de elas terem sido excluídas de funções que elas ocupavam antes, quando essas mulheres trabalham, elas recebem muito menos, elas ganham um salário menor quando comparado ao salário masculino. E também, uma outra invenção dessa nossa sociedade capitalista é a figura da dona de casa em tempo integral, que também corrobora com esse processo de exclusão das mulheres do mercado de trabalho. Então, com o sistema capitalista, o que eu quero chamar a atenção é que a gente teve uma redefinição da posição das mulheres na sociedade em relação aos homens, emergiu uma divisão sexual do trabalho, e essa divisão sexual do trabalho acabou sujeitando as mulheres ao trabalho reprodutivo, aumentou a sua dependência e permitiu que o Estado e os empregadores usassem o salário masculino como instrumento para comandar o trabalho das mulheres. Então as mulheres, elas acabam sofrendo um duplo processo. Primeiro, um processo de desvalorização do seu trabalho, e segundo, um processo em que emergem atividades tipicamente femininas. Então a gente tem um processo de feminização de determinadas tarefas, que são basicamente essas tarefas reprodutivas. Disso emerge então a ideia de que o mercado de trabalho ele não é um lugar para a mulher. O lugar da mulher, sobretudo durante o período de acumulação primitiva do capital, está muito voltado para a questão da procriação. Então a mulher acaba muito voltada para o lar e muito voltada para a procriação. Algo que é importante é que o Estado ele não poupou esforços na sua tentativa de arrancar das mãos femininas o controle da reprodução e da determinação sobre onde, quando ou em que quantidade as crianças deveriam nascer. Então as mulheres elas perdem essa capacidade de determinar se vão ser mães ou não, quantos filhos elas vão ter ou não. Tanto é que a pílula anticoncepcional ela começa a ser adotada só nos anos 70, ou seja, durante um longo período de tempo as mulheres elas não podiam ter controle. Inclusive, as mulheres que interrompiam a gravidez, elas eram duramente castigadas, sofriam uma série de penalidades. Então, a função da mulher na divisão sexual do trabalho é procriar, né? E isso é muito importante, porque a partir do momento que se diz que a função da mulher na divisão sexual do trabalho é procriar, tu retira essa mulher do mercado de trabalho. Então, há uma íntima relação entre o fato da mulher exercer uma função como trabalhadora não assalariada no lar, que é o lugar que ela acaba ficando, ou seja, sempre nessas atividades que são vistas como não trabalho, nessas atividades que são tidas como invisíveis, e a discriminação que a mulher vai sofrer no mercado de trabalho quando ela entra como uma mão de obra remunerada. Então, quando a mulher decide participar do mercado de trabalho, instala-se um conflito, porque a ela foi reservado o trabalho reprodutivo. E esse conflito faz com que a mulher ela tenha que encontrar uma forma de conciliação entre o trabalho e entre a vida privada ou a vida doméstica, enfim. O que é importante da gente pensar é que é tão um lugar para a mulher no mercado de trabalho que a licença maternidade, a gente pode dizer que ela é relativamente recente no Brasil, né? A Paula pode me corrigir se eu estiver errado, mas o dado que eu tenho é que a licença maternidade ela surgiu em 43, né? Devido a uma edição da CLT. Era uma licença de só 84 dias, uma licença bastante curta, uma licença só para mulheres, ou seja, os homens eles não eram incluídos na licença maternidade. Era uma licença que tinha um grande problema, porque era uma licença que devia ser paga pelo empregador, né? Então vocês imaginem quem era o empregador que ia querer pagar a licença maternidade. Isso gerava uma série de demissões, as mulheres elas perdiam seus empregos. Somente em 73, ou seja, não tem nem 50 anos, devido a uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho,
o salário maternidade passou a ser pago pela Previdência Social, então isso é algo bem recente, né, esse salário pago pela Previdência Social, e somente com a Constituição de 88 foi conferida às mulheres gestantes a estabilidade provisória, né, a garantia de que essas mulheres não seriam demitidas no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem? A condição da mulher no mercado de trabalho, ela acaba sendo o resultado da injunção de dois fatores de duas ordens diversas. Então, a gente tem fatores que são de ordem natural e a gente tem fatores que são de ordem social. Então, do lado dos fatores de ordem natural, a gente tem que a capacidade de trabalho da mulher, ela sofre grande redução nos últimos meses do período de gestação e também nos primeiros meses que se seguem ao parto. Fora isso, a gente tem que levar em conta também o período de aleitamento materno. Então, do ponto de vista dos fatores naturais, é inegável que existe uma descontinuidade no trabalho feminino. E essa descontinuidade está muito relacionada à maternidade. Tem dois problemas. Um é que esses fatos biológicos, eles são muitas vezes utilizados para justificar a inatividade profissional das mulheres para toda a sua existência. Então, aquela questão, eu não contrato mulheres, eu não chamo mulheres, né? E isso, eu não sei se há dados na academia, mas a gente sabe que empresas privadas às vezes são mais resistentes em contratar mulheres por causa de maternidade. Não sei se há dados que nos indiquem, por exemplo, se há menos mulheres participando de grupos de pesquisa, por causa de maternidade, uma coisa assim. Mas, enfim, existe toda uma ideia de inatividade que se estende não só para o período de licença maternidade, mas constrói a ideia de que as mulheres, elas são inativas. E a outra questão é que a maternidade na nossa sociedade, ela acaba sendo encarada como uma carga exclusiva das mulheres, né? Então, tem todo o mito do amor materno, né? Toda a ideia de que existe algo de natural que faz com que a mulher ela tenha uma inclinação para o cuidado, né? Que ela tenha um amor maior, enfim, então existe toda uma construção social que cria inclusive a figura do que é uma boa mãe, do que não é uma boa mãe. Então, o que significa uma mulher, de repente, deixar os seus filhos ao cuidado de outrem, né? O que significa uma mulher sair para trabalhar. Então, todas essas questões, elas acabam sendo fruto de controle social, elas acabam criando uma série de estereótipos da própria figura de mãe. E no que se refere aos fatores de ordem social, a gente tem que levar em conta o problema do absenteísmo feminino, né? A mulher, muitas vezes, ela tem mais necessidade do que os homens de se ausentar do trabalho. Por exemplo, porque ela tem que cuidar dos filhos, porque ela se envolve com tarefas de casa. Então, tem várias pesquisas que mostram que, inclusive, as mulheres elas gastam muito mais tempo com tarefa doméstica do que os homens. Então, o fato das mulheres terem sido relegadas ao trabalho reprodutivo, que, a meu ver, é o cerne do problema, ou seja, o fato das mulheres terem sido relegadas ao trabalho reprodutivo lança um problema para elas, porque a partir de então elas precisam ter que conciliar atividade laboral e atividade familiar e a vida familiar, e essa conciliação ela não é fácil, pelo contrário, não é conciliação, é conflito. Cria pelo menos 3 problemas que é sobre os quais acho que a gente já discutiu, mas é sobre os quais eu vou encerrar a minha fala, né? Primeiro, a ideia de que existem trabalhos para homens e trabalhos para mulheres. Esse é um dos problemas, né? Então, não só o trabalho reprodutivo, mas quando a mulher vai para o mercado de trabalho, existe uma ideia de que existem serviços que são locos específicos de atuação feminina. O setor de serviços, por exemplo, é locus específico de atuação feminina. Trabalho doméstico é locus específico de atuação feminina. Na academia não é diferente. Se a gente for pensar nas diferentes áreas de conhecimento, as mulheres estão na área de educação, estão na área de humanidades, estão na psicologia, estão na nutrição, enfim, elas predominam nas áreas de ciências humanas. Já os homens, eles ficam nas áreas das engenharias, eles ficam nas áreas das exatas.
Só para a gente ter uma ideia, na área da educação, 83% dos profissionais são mulheres. Então existe uma maioria esmagadora de mulheres. Então, claramente, na academia a gente consegue ver isso. Existem áreas de homens e existem áreas para mulheres. A outra consequência é a ideia de que o trabalho dos homens vale mais do que o trabalho que as mulheres. Na universidade pública a gente não consegue ver tanto isso, porque é um ingresso por concurso público, mas nas universidades privadas a gente pode observar essa diferença, sobretudo quando a gente pensa as hierarquias que existem entre os diferentes professores. Geralmente a gente consegue ver que os professores que possuem contratos mais estáveis, professores que possuem mais horas de trabalho, geralmente são homens. Também formas de complemento de remuneração também são mais acessíveis aos homens do que às mulheres. E, por fim, essa necessidade de conciliar a vida familiar e a vida profissional. Então, isso acaba tendo algumas consequências que a gente já viu, tanto na palestra da Fernanda quanto na palestra da Paula, né? As mulheres acabam tendo menos filhos do que elas gostariam. Tá? Muitas vezes as mulheres acabam tendo que abrir mão da maternidade, porque não é fácil conciliar a maternidade e a vida profissional. Então, lá pelas tantas, você precisa dizer: eu preciso retomar a minha produtividade, com um filho pequeno eu não consigo, então vou aproveitar que meu filho cresceu um pouquinho e não vou ter um segundo filho. Então, isso é um fato importante. Outro dado que acho que eu não vou repetir muitos dos dados porque já foram trazidos, mas outro dado que a Fernanda trouxe: as mulheres, elas tornam-se bolsistas de produtividade mais tarde do que os homens, e isso tem a ver justamente com o fato de que a gente, as mulheres, de um modo geral, elas terminam o doutorado, logo que elas iniciam a carreira, elas têm que ter os seus filhos. Né? Se elas quiserem ter filhos, esse é o momento, porque depois a gente tem um problema de idade, a gente tem um problema de, enfim, tem um problema de idade que nos impede de ter filhos. E aí isso já marca uma diferença entre homens e mulheres. Os homens, diferentemente, podem ter filhos a qualquer idade. Já as mulheres, elas têm um prazo de validade que faz com que logo que tu termine o doutorado, tu tenha filhos. Então, isso acaba fazendo com que a tua carreira, de fato, comece mais tarde. É como se houvesse um lapso temporal entre o momento que tu termina o doutorado, quando a mulher decide ter filho, né, cria-se um lapso temporal entre o momento em que você termina o doutorado e o momento que você efetivamente começa a sua carreira. Né? O momento que você vai começar a produzir, o momento que você vai começar a participar de congressos, o momento que você vai começar a responder a editais. E tem um dado que tem mudado, mas que ainda é importante: as mulheres ainda publicam menos artigos do que os homens. Até não chega a ser uma diferença tão gritante, mas as mulheres publicam menos artigos do que os homens. E aí a gente teria que tentar entender um pouco por quê. Porque a gente não tem um desequilíbrio muito grande. A proporção de homens e mulheres na academia, ela é mais ou menos semelhante. Né? Então, quais são os fatores que levam as mulheres a publicar menos artigos do que os homens? Isso é uma questão importante de se pensar. Mas, basicamente, pessoal, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que o problema da maternidade e da ciência tem a ver com o lugar que a mulher ocupa na sociedade e com a ideia que a nossa sociedade criou da maternidade. Enquanto a gente tiver ainda esse imaginário social construído dessa forma, a gente não consegue mudar o lugar que a gente vai pensar em relação às mulheres, o lugar que a mulher tem na ciência, e a gente não vai conseguir construir condições que sejam mais igualitárias. Obrigada.